Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa pra você ir mais longe. Fale com o seu corretor. Juntos no melhor Mix, 7h01. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 21 de junho de 2019 e vamos aos destaques do programa. DRRJ mantém a Operação Corpus Christi até segunda-feira à tarde. Inverno começa hoje e pode ter influência do fenômeno El Niño. Governo deve fazer concessões aos políticos na reforma da Previdência. Brasil Offshore 2019 terá rodada de negócios durante 3 dias em Macaé. Dólar comercial cotado a R$ 3,85, ligeira queda de menos 0,26%. Saca de 50 quilos de açúcar cristal cotada a R$ 63,08, declínio de menos 0,16%. Cotação da arroba do boi gordo segue a R$ 141 à vista no Rio de Janeiro. Copom mantém taxa básica de juros em 6,5% ao ano. Esse é o Mix Notícias no ar para você. Adicione o WhatsApp da Mix Campos 997971007. Mix Notícias. Agora 21 graus e máxima do dia prevista para 27. Sol com muitas nuvens durante o dia, período nublado com chuva a qualquer hora. E vamos ao trânsito, fluxo muito tranquilo nas principais vias da cidade nessas primeiras horas do dia desta sexta-feira, que faz parte do feriado prolongado. O mesmo acontece nos 320 quilômetros de extensão da BR-101 Rio de Janeiro, apresentando fluxo de veículos normal nos dois sentidos, Niterói e Espírito Santo. 100.7 Mix. Aberta quarta-feira para fiscalizar trechos da RJ-124, mais conhecido como Via Lagos, no estado do Rio de Janeiro, pelo DRRJ, a Operação Corpus Christi até ontem transcorreu de forma mais tranquila do que a realizada no mesmo período do ano passado, nos pontos de maior fluxo da rodovia. Na BR-101, região norte, o fluxo de veículos em estradas e rodovias que cortam o município aumentou, mas sem registros graves. As ações serão encerradas na próxima segunda-feira, dia 23, às 5 da tarde. Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia do Ministério da Agricultura aponta que a partir desta sexta-feira, quando começa o inverno, a nova estação poderá ter influência do El Niño. A probabilidade de manutenção do fenômeno climático no período é de 50% até 23 de setembro, podendo se estender a meados da primavera. Relatório do INMET diz que os dados foram gerados pelos principais centros meteorológicos internacionais após a avaliação geral do fenômeno de aquecimento das águas do Pacífico, que resulta em aumento de 0,5 graus centígrados na temperatura. Mix Notícias. O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, estuda dar um alívio para deputados e senadores na proposta que tramita no Congresso. Uma das possibilidades é acabar com o plano de seguridade social dos congressistas, inclusive para os parlamentares que já contribuem para um regime especial. Neste caso, os parlamentares passariam para o regime geral e receberiam de volta os valores de contribuição que foram pagos acima do teto do INSS, no valor de R$ 5.839. Em parceria com a Organização Nacional da Indústria do Petróleo e com o SEBRAE, a Firjan realiza, de 25 a 28 de junho deste ano, o Brasil Offshore em Macaé, um dos principais polos de exploração e produção do país, base para a operação da Bacia de Campos. A proposta é fomentar negócios e oferecer às empresas a possibilidade de identificar alternativas de fornecimento de bens e serviços no mercado local. Na última edição, em 2017, esses encontros geraram um volume de mais de 142 milhões de reais em negócios. Ouça Mix. O Comitê de Política Monetária decidiu nesta quarta-feira, dia 19, manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 6,5% ao ano. A decisão já era esperada pelos analistas no mercado financeiro. Esta é a 10ª vez consecutiva que a taxa é mantida no menor patamar da série histórica. A Selic serve como referência para as demais taxas de juros cobradas de pessoas e de empresas. O microempreendedor individual já pode ser cientificado de quaisquer atos administrativos referentes ao Simples Nacional e CIMEI por meio do domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional, incluindo aí os relativos ao desenquadramento do CIMEI. A medida está prevista no artigo 122 da Resolução 140/2018.
A resolução também corrige a descrição e código de cuidador de animais. Mix Notícias. Uma semana após sua demissão da Secretaria de Governo da Presidência da República, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz criticou o governo de Jair Bolsonaro por perder tempo com bobagens quando deveria priorizar questões relevantes para o país. Tende a aproveitar essa oportunidade para tirar a fumaça da frente para o público enxergar as coisas boas e não uma fofocagem desgraçada. Se você fizer uma análise das bobagens que tem se vivido, é um negócio impressionante, é um show de besteiras. E isso tira o foco daquilo que é importante, disse Santos Cruz. O governador Wilson Witzel determinou nesta última quarta-feira, dia 19, a redução da base de cálculo de ICMS para refeições e bebidas manipuladas em restaurantes, bares e buffets no estado. A partir de agora, o percentual de imposto que incide sobre a receita tributável desse tipo de produto passa a ser de 4%. O decreto publicado no Diário Oficial foi articulado pelas Secretarias de Turismo e Fazenda e pelo Sindicato de Bares e Restaurantes do município do Rio de Janeiro. Mix. Juntos no melhor mix. Mix. As celebrações de Corpus Christi, organizadas por paróquias, levaram fiéis de Campos, São João da Barra, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense, às ruas dos municípios para a confecção de tapetes nesta quinta-feira, feriado dia 20. Em Campos, a confecção começou a partir das 7 da manhã na Praça do Santíssimo Salvador e em torno do centro da cidade. Fiéis de São Fidélis fizeram um longo tapete na frente da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no centro de São Fidélis. A nova regulamentação do setor de gás no Rio, anunciado pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado, vai estimular a competitividade ao permitir que outras empresas distribuam gás natural no Rio e, com isso, o preço deve cair, confirmando as projeções anunciadas pelo governo federal. A expectativa é de que o preço do gás de cozinha caia pela metade em 2 anos com a quebra do monopólio, garante o ministro Paulo Guedes. É preciso quebrar o monopólio do refino do petróleo nas mãos da Petrobras e no setor de distribuição. Mix Notícias. Especialistas em oftalmologia que participaram do Beyond 2019, evento que abordou as novas tecnologias e medicamentos nessa área, foram unânimes na afirmação de que a avaliação da retina é obrigatória para pacientes diabéticos. A forma de evitar retinopatia diabética, segundo os especialistas, é controlar a glicemia da pressão arterial e de outros fatores de risco sob supervisão médica. Cientistas dizem ter identificado os primeiros sinais da doença de Parkinson no cérebro, encontrados de 15 a 20 anos antes dos sintomas aparecerem. Exames realizados em um pequeno número de pacientes considerados de alto risco mostraram disfunções no sistema de serotonina do cérebro, que controla o humor, o sono e o movimento. O Parkinson é uma condição neurológica degenerativa progressiva que afeta cerca de 200 mil pessoas no Brasil. 100.7 Mix. O presidente Jair Bolsonaro editou uma nova medida provisória para transferir para o Ministério da Agricultura a responsabilidade da demarcação de terras indígenas. O texto foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 19, um dia após a publicação da lei que alterou a estrutura administrativa do governo federal. Garantir que os adolescentes brasileiros permaneçam na escola nos anos finais do ensino médio é o principal desafio para que o Brasil consiga universalizar o acesso à educação básica. Isso porque, de acordo com dados divulgados pelo IBGE, a evasão escolar continua a afetar, sobretudo, jovens na faixa etária dos 15 a 17 anos de idade. Mix Notícias. O dólar comercial cotado a 3,85, com ligeira queda de menos 0,26%, é a fonte do valor econômico. Saca de 50 quilos de açúcar cristal cotada a R$ 63,08, com declínio de menos 0,16%, fonte CPE Exalc. E a cotação do arroba do boi gordo segue a R$ 141,00 à vista no Rio de Janeiro, fonte Canal Rural. Um levantamento realizado em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil mostra que é comum o recebimento de propostas espontâneas de ampliação do limite de crédito por parte de bancos, instituições financeiras e lojas que operam com sistema próprio de crediário. De acordo com a pesquisa, nos últimos 12 meses, 4 em cada 10 usuários de cartão de crédito, em torno de 38%, receberam alguma oferta de aumento do limite sem que tenham solicitado ao banco ou à instituição financeira. Ouça Mix. Foi publicado na última
última terça-feira, no Diário Oficial da União, a medida provisória número 886, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que faz novas mudanças na estrutura administrativa do governo. Entre as alterações está a redistribuição de competências entre a Casa Civil, a Secretaria de Governo e a Secretaria-Geral da Presidência da República, pastas com atuação direta no Palácio do Planalto. A partir de agora, a articulação política com o Congresso Nacional ficará a cargo da Secretaria de Governo e não mais com a Casa Civil. Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Floriano Peixoto, deixará o cargo para assumir o comando dos Correios. Peixoto, que é general da reserva do Exército, é o 4º ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro a deixar o cargo e o 2º da pasta. Mix Notícias. Um teste físico simples, teste da linguinha, que verifica se o bebê recém-nascido tem ou não língua presa. É alvo de disputa entre profissionais. De um lado, pediatras que acreditam que o exame físico feito após o parto é suficiente para identificar e pedem a revogação da lei que tornou o teste obrigatório. Ontem, dia 20, considerado o Dia Nacional do Teste da Linguinha, faz 5 anos que a lei que torna o exame obrigatório foi aprovada no Brasil. A tecnologia atual disponível para telas e mídias em geral oferece benefícios, mas também pode trazer riscos para a saúde de crianças e adolescentes. A exposição às telas de computadores, celulares e tablets por crianças e adolescentes pode afetar o sono, a atenção, o aprendizado, o sistema hormonal com risco de obesidade, a regulação do humor com risco de depressão e ansiedade, o sistema osteoarticular, a audição e a visão. 100.7 Mix. O Reino Unido apoia veementemente a entrada do Brasil na OCDE, especialmente neste momento em que as instituições multilaterais são cada vez mais questionadas. Esse é um processo internacional de grande importância. A afirmação é do embaixador britânico no Brasil, para quem tem sido fantástico trabalhar com o governo brasileiro, ajudando na implementação do acesso à OCDE. Mix Notícias. As tradicionais sacolas plásticas descartáveis não mais poderão ser utilizadas a partir da próxima quarta-feira, dia 26. A lei foi sancionada pelo governo do estado no ano passado, mas com determinação para que entre em vigor somente agora. Ela determina que consumidores passem a utilizar bolsas recicláveis ou reutilizáveis. O Instituto Estadual do Ambiente estará fiscalizando. A lei prevê que as novas sacolas poderão ser distribuídas mediante cobrança máxima e facultativa de preço justo. O governo vai revogar a norma de segurança e saúde do trabalho que prevê uma inspeção prévia em instalações de empresas e a emissão de um certificado de aprovação desses locais. A revogação deve ser publicada até a 2ª semana de julho. Além disso, a flexibilização de uma segunda norma vai permitir que empresários busquem soluções alternativas para adaptar máquinas e equipamentos a regras de segurança, desde que essas soluções estejam previstas em normas técnicas. Ouça Mix. A Câmara de Campos aprovou em primeiro turno na sessão desta quarta-feira o projeto de lei do gabinete do prefeito que institui eleições diretas para a direção das escolas municipais. O projeto recebeu emendas dos vereadores e destas, 5 também foram aprovadas pelo plenário. Ainda cabem recursos das emendas que foram rejeitadas pela CCJ. E em cumprimento à lei municipal que proíbe o uso em campos de materiais e artefatos que contenham amianto, os fiscais do PROCON Campos estão percorrendo as lojas de materiais de construção do município. O amianto é usado principalmente para a fabricação de telhas e caixas d'água. Estudos comprovam que a substância é cancerígena e causa danos também ao meio ambiente. Mix Notícias. Teve suspense até o último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina 2019. Mas, enfim, o Brasil já sabe que encara a França nas oitavas de final. A partida contra as donas da casa está marcada para domingo às 4h, horário de Brasília. Já a seleção brasileira masculina enfrenta o Peru amanhã, às 4h, em São Paulo, em busca da vitória e classificação às quartas de final da Copa América. Você ouviu Mix Notícias. De volta amanhã, às 7 da manhã. Mix.